Vocês não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. O homem louco se lançou para o meio deles e fixou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os seus deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? Na verdade, o único cristão morreu na cruz. Essas palavras disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, século XIX. Nós sabemos bem que nos últimos anos, pelo menos 3 filmes foram lançados com o título Deus Não Está Morto. E quem viu o filme percebeu que o argumento principal dos 3 filmes gira em torno da tentativa de provar a existência de Deus. Mas veja a questão, irmãos. Nietzsche não disse Deus não existe. Ele disse Deus está morto. E por que ele disse isso? E muita gente tem raiva de Nietzsche por causa dessas afirmativas. Mas ele disse isso porque ele olhou à sua volta, para a sua geração, para o seu século, e apenas constatou, ele constatou, Deus está morto. Cadê Deus? E ele não está diante, irmãos, de um contexto ateísta. Ele está numa Europa cristã. Mas, olha, ele olha para tudo isso e pergunta: cadê Deus? Onde está Deus? Engana-se quem pensa que Nietzsche está fazendo a partir dessa declaração um ataque direto ao nosso Deus ontológico. Ele de fato se coloca como um anticristo, de fato, posteriormente se mostra não crer em Deus, mas a crítica dessas declarações que eu fiz inicialmente aqui, vindas de Nietzsche, elas são sociais, morais, éticas. O que Nietzsche estava constatando é que a influência da religião, principalmente no cristianismo da sua época, era cada vez menor. Ele estava simplesmente anunciando a derrocada dos valores cristãos. Mas veja, numa Europa cristã, Nietzsche estava criticando o ateísmo cristão, que é aquela filosofia de vida cujos adeptos se dizem cristãos, mas vivem como se Deus estivesse morto. Pois se Deus não existe, tudo é possível. Eu posso fazer tudo, viver da forma como eu quero, do jeito que eu quero, do meu jeito. Não preciso me preocupar com os valores transcendentes, com uma vida de entrega, de sacrifício, de me doar cada vez mais. Então Deus está morto. Quando se olha para o cristianismo e vê cristãos preocupados ao extremo, por exemplo, com o carro do ano. Quando se vê cristãos preocupados com o acúmulo de riquezas aqui em detrimento da fome do próximo. Deus está morto, sim, quando vejo cristãos mais preocupados com o seu bem-estar do que com a saúde da comunhão dos santos. Deus está morto quando vejo cristãos mais preocupados com as suas carreiras do que com as suas próprias famílias. Deus está morto quando vejo cristãos amando mais os animais e os tratando como filhos, em detrimento da bênção de um verdadeiro filho e a construção saudável de uma família. Deus está morto. Deus está morto, e dá para sentir o cheiro forte da putrefação divina quando um cristão usa o nome de Deus para alcançar algum cargo na política, quando uma bancada política que se diz evangélica é arrolada em esquema de corrupção. Cadê Deus? Pergunta Nietzsche.
Deus está morto quando pastores usam do púlpito, que é o local de proclamar a eternidade do céu e do inferno apenas, para falar de qualquer outra coisa relacionada à política, ideologia ou qualquer coisa triviais, a não ser céu ou inferno. O cheiro da putrefação de fato é forte. Quando pastores na nossa época, como por exemplo, Ariovaldo Ramos, Antônio Carlos Costa, Lindo de Araújo, entre outros, usam da prerrogativa do título de supostamente defender ideologias comunistas que foram responsáveis por milhões de mortes de muitos cristãos. Deus está morto. Pastor, é antiético citar nomes de pessoas. Então chame de antiéticos os escritores bíblicos, pois apontaram erro. E eles citaram, por exemplo, Himeneu, Alexandre, Fígilo, Hermógenes, Diótrefes, Herodes, Herodias e tantos outros. De fato, Deus está morto quando buscamos agradar mais aos homens do que a Deus, quando nosso status fala mais alto. De fato, Deus está morto quando quando cristãos pedem um filho que atende o celular e diga para ele: filho, diga que eu não estou em casa. Assim diz João, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Vejo que tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa declaração de Deus, na verdade, é uma declaração da morte daquele que se diz cristão, mas não vive como se fosse. Porque, como é dito no verso, Deus diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço, eu sei, eu conheço tudo o que você faz. Você está morto quando no público se mostra um cristão decente, mas no particular está mergulhado na pornografia. Você está morto quando no público tem bom comportamento, mas no particular fala mal do seu irmão. Você está morto quando se alegra com seu time campeão, mas sente pouca ou nenhuma alegria nas disciplinas cristãs e espirituais, como, por exemplo, a leitura da palavra, a oração, a meditação. Você está morto quando agradece a Deus pelo perdão dele recebido, mas é incapaz de perdoar o seu irmão, ou mesmo aquele que você disse ser seu inimigo. Você está morto quando, no lugar de pagar seus impostos devidamente, como aponta Romanos capítulo 13, você faz gasto de luz, de internet, de TV por assinatura, etc. A pergunta é: será que os Nietzsches do século XXI terão razão ao olhar para a nossa geração e declarar: não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus, não sentimos o cheiro da putrefação divina, também os deuses apodrecem, Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos? Será que terão razão ao olhar para a sua vida e a partir dela declarar Gottestott, que foi o alemão que Nietzsche disse: Deus está morto? Para os Nietzsche do século XXI, Deus está morto quando o maldito evangelho da prosperidade tem ganhado mais força no meio cristão. Para eles, Deus está morto quando o demoníaco evangelho do coach tem ganhado cada vez mais espaço no cristianismo. Deus está morto para eles quando no meio gospel impera a máfia do superfaturamento, quando cantores famosos ganham milhões para fazerem seus shows em nome de Jesus. Deus está morto quando o índice de adultério cresce cada vez mais no meio cristão. Deus está morto quando o índice de divórcio também cresce absurdamente entre os cristãos, parecido com aqueles que não são cristãos. Deus está morto quando vemos mulheres ditas cristãs por defenderem uma ideologia serem favoráveis ao aborto. Deus está morto quando percebemos que a idolatria está fortemente presente dentro do meio evangélico, quando cristãos cultuam ou vão a determinados cultos por conta de uma personalidade, por conta de homens, quando cultuamos a homens. Deus está morto quando uma geração inteira parece se tornar apenas consumidores de sermões
as quais são esquecidos poucos minutos após a pregação, ou seja, quando a teoria não reverbera na vida prática. O cheiro da putrefação divina é forte. Quando um cristão diz conseguir viver bem sem a comunhão dos santos. Quando ele acha que consegue cultuar a Deus em casa. Deus está morto quando o compromisso com a igreja é também morto. Quando uma geração de cristãos são facilmente chamados de crentes domingueiros, ou crentes quinzenais, ou até mensais. Deus morreu quando pastores obrigam seus membros a entregar os dízimos e as ofertas, pois sem essa entrega eles vão para o inferno. Mas Deus também está morto quando um cristão ouve isso e vê seu coração ganancioso aflorar para não contribuição. Assim, dessa forma, uma igreja como a de Sardes, em Apocalipse capítulo 3:1, se encontra morta, por exemplo, quando ela não contribui com a causa missionária. Como vai contribuir? Quando ela não se preocupa com os órfãos, com as viúvas, uma igreja está morta. Quando ela não ora pelos nossos irmãos perseguidos de verdade, quando ela não se lembra dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, diz o autor aos Hebreus, capítulo 3, verso 3. Uma igreja está morta quando Cristo não é o centro das pregações. Está morta quando ela usa meios carnais para atrair os jovens. Quando ela passa a fazer rave gospel, ouve-se o barulho dos coveiros a enterrar Deus, quando os jovens e adolescentes cristãos não se casam mais virgens, e quando eles têm vergonha da sua própria virgindade. Deus está morto quando o homem perdeu o seu papel de autoridade e cabeça do lar. Quando esse homem subjuga a sua esposa e a trata como escrava. Mas Deus também está morto quando as mulheres ditas cristãs querem tirar da Escritura a palavra submissão e quando não a tiram de dentro das suas próprias casas. Quando elas odeiam que seus maridos sejam os líderes de seus lares, pois o feminismo adentrou ao seu coração. Deus morreu a partir do momento em que os cultos nos lares morreram. Quando uma família não se reúne mais para cantar louvores e ler a palavra de Deus. Deus morreu quando o maldito machismo deu lugar ao maldito feminismo e este fincou a sua bandeira nos púlpitos da igreja. Deus ainda está morto, porque o mundo tem visto que no meio do cristianismo há muita macumba gospel, o neopentecostalismo com suas loucuras, bizarrices, falsas curas, falsas promessas de milagres e tantas outras coisas estranhas. Campanhas transloucas, como a campanha do desencapetamento, campanha das 7 semanas de alguma coisa estranha, campanha dos mergulhos de Naamã, inúmeras campanhas bizarras. Cadê Deus? Cadê Cristo sendo anunciado e apenas Ele? Mas, quando se marca uma campanha de oração, os cultos são vazios, evidenciando que são vidas vazias, vidas mortas. Igrejas mortas, Deus morto. Caminhando para a exumação. Deus está morto quando a igreja perdeu o seu poder de influência na sociedade. Os irmãos conhecem a Coca-Cola. Vocês sabiam que ela não era assim, dessa forma como é hoje? A Coca-Cola, quando foi lançada pelo farmacêutico John Pemberton, em 1884, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, continha álcool em sua fórmula original. Mas por causa dos puritanos, os cristãos que decidiram viver de forma radical para Cristo em todas as áreas da sociedade, não só na igreja, havia um movimento anti-álcool naquele país. Nenhuma mulher ou homem decente poderia ser visto em lugares que fornecessem bebidas alcoólicas. O estilo de vida dos puritanos influenciava tanto a sociedade que estes estabelecimentos foram todos fechados.
E para que o seu negócio desse certo, o criador da Coca-Cola se viu obrigado a alterar a sua fórmula retirando o álcool. Aí temos a nossa Coca-Cola hoje, influência do protestantismo na sociedade. Esse era o poder da igreja, irmãos. Aí Nietzsche pergunta com razão, cadê Deus? Não vejo mais. Cadê o poder da influência do cristianismo? Nunca se viu tanta igreja no Brasil, mas ao mesmo tempo nunca se viu tanta criminalidade, tantas drogas, tanta bebida alcoólica, tanta morte. Não temos mais cristãos, sendo, por exemplo, os grandes cientistas do mundo, são raros. Os incrédulos dominaram as ciências, as academias, as artes, irmãos. Foram os protestantes que fundaram a Europa inteira. Estados Unidos é a potência que é hoje por causa da influência dos cristãos nas artes, na economia, nas universidades. Veja, por exemplo, as primeiras universidades dos Estados Unidos, como Harvard, Yale, foram fundadas por pastores congregacionais. E tantas outras universidades foram fundadas por pastores de outras denominações. Agora, o que a igreja tem a oferecer ao mundo hoje? Parece que nós nos fechamos na nossa bolha, onde o cristão só acha que pode servir na igreja ou cantando, ou tocando, ou pregando. Fora isso, não se pensa na formação do cristão para que ele seja um excelente profissional nas diversas áreas. Qual igreja investe um cristão para que ele seja o melhor economista do mundo para a glória de Deus? O melhor cientista do mundo para a glória de Deus, o melhor nanotecnólogo do mundo para a glória de Deus. É por isso que a igreja foi varrida das várias esferas da sociedade, porque ela se trancou nas suas portas. Cadê a influência da igreja na sociedade? É porque os cristãos morreram? Na verdade, como disse João, pensa que vive, mas está morto, porque Deus conhece as tuas obras. Concluindo, irmãos, o ponto não é que o nosso Supremo Deus está morto. Claro que não. É óbvio que não, irmãos. Ele está vivíssimo. O ponto fundamental, portanto, é que o mundo que olha para os cristãos, olham para a igreja, eles dizem, cadê a diferença? Como vamos mostrar a eles que de fato Deus está vivo, irmãos? Se vivemos muitas vezes como se Ele tivesse morto, cometendo muitos desses pecados que listei aqui. Nosso Deus está sim, absolutamente vivo. A pergunta que faço nessa manhã é: e você? E você? O curioso quanto a Nietzsche é que há lá na Alemanha, em Berlim, em uma parte de um muro, escrito assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí depois vieram alguém embaixo e escreveram assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. De fato, esse filósofo morreu. E se de fato ele morreu ateu, se morreu dessa forma não crendo em Cristo, já está sim há mais de 2 séculos, debaixo da ira de Deus no inferno, um local ainda intermediário, mas Deus continua vivo, e assim vai continuar. Mas a pergunta ainda permanece: e você, e a nossa igreja, no nosso século, a nossa volta? Em que sentido ela tem influenciado o mundo, tem impactado o mundo? Você vê isso, você vê o impacto da igreja no mundo hoje. Talvez seja urgente você hoje fazer uma reflexão sobre a sua vida e ver se em pelo menos uma única parte você se viu citado aqui como morto. A igreja invisível de Cristo não está morta, em hipótese alguma. Ela é santa igreja de Deus. Ela está viva porque o seu noivo deu a sua vida para que ela fosse vivificada. E eu creio que o desejo desse Deus vivo e eterno é que a sua igreja também visível aqui hoje, representada,
seja vivificada por Ele. Não importa em qual parte você foi citado aqui como morto, o que importa é que hoje há a declaração de que Deus está vivo e disposto a vivificar corações aqui nesta manhã. Se você sente que precisa de um avivamento espiritual, você sente que precisa de uma vivificação, que essa mensagem falou ao seu coração, falou sobre você. Você sente que precisa ser um cristão melhor na sociedade, na igreja, no seu privado. Hoje é o dia de você recomeçar, pois esse Deus vivo deseja ver sua igreja visível, viva também. E seus membros vivos para a glória dele, para a alegria do seu povo. E para que o mundo nunca mais ouse dizer que Deus está morto por causa das nossas atitudes, por causa da forma como nós vivemos, por causa da forma como nós nos dizemos cristãos. Que o mundo não tenha essa ousadia mais de falar por causa de nós. Então, meu amado irmão, faça esse momento, um momento de renovo na sua vida, um momento de renovação dos votos com seu amado Jesus, por que não? Minha oração nessa manhã é que, a começar em mim, Deus possa trazer o verdadeiro avivamento na igreja de Goiânia, para que os que estão à nossa volta declarem: realmente, Deus ainda está vivo, sempre esteve vivo, na verdade. Deus está vivo, eternamente vivo. E o desejo de Deus, o meu desejo, é que Ele esteja vivo também nas nossas vidas, através das nossas vidas e através das nossas igrejas, a começar em nós. Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, Deus, possa ter misericórdia das nossas vidas. Ó Deus soberano e eterno, Deus vivo, Deus que nos vivifica, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus sempre misericordioso para com a tua igreja e sempre está disposto a trazer aos nossos corações palavras de recomeços, palavras de transformação, palavras de vivificação, Deus. Então eu oro para que a tua palavra possa vivificar, não as minhas. Não palavras de pessoas mortas, não palavras de homens, mas pessoas de um único que é vivo em si mesmo, que é o Senhor, Deus. Nós só somos vivos por causa de Ti, mas queremos ser vivos de fato na sociedade, mostrando o Senhor como Deus vivo, o Senhor como Deus supremo, o Senhor como Deus soberano das nossas vidas. Que em nós, Deus, possa vir um exemplo, que no nosso comportamento o Senhor possa ser visto como vivo, para que ninguém mais ouse dizer que Deus está morto, porque olham para nós e vê, isso aí é o cristianismo. Que Deus você quer me apresentar? Se você vive assim, que o Senhor seja vivo na igreja de Goiânia, que o Senhor seja vivo na minha vida, que o Senhor seja vivo na vida de todos esses que estão ouvindo aqui. Em nome de Jesus, Pai, seja vivificado nessa manhã nas nossas vidas. Por favor, Deus, por favor, pela tua imensa misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém.